Bom dia, mais um episódio do podcast Conversa com Café, aqui da nossa Escola Geral do Antônio Telesca, aqui de Canguçu, né? Hoje nós temos uma entrevistada nossa, que é a Maísa, que turma, Maísa? Oitavo ano A. Do oitavo ano A, né? Então a Maísa hoje ela vem trazer aqui no nosso pod, né? Vai falar um pouquinho, né? Sobre uma obra no campo do cinema, né? Que está no cinema, inclusive, vai ter mais uma versão, né? Hoje. Mas que hoje, né? Mas que antes se tornou famosa por ser livro, né? Então ela foi uma obra que primeiro surge como livro, pela repercussão e a importância que teve, atraiu atenção e está hoje nos cinemas aí, né? De que obra que a gente está falando, Maísa? A gente está falando sobre O Telefone Preto. O Telefone Preto. Quem é o autor aí, enfim? O autor não vou saber te dizer, só que eu sei dizer que o filme foi lançado em 2022. Tá. E ele é um filme misturado com suspense e um terror mais psicológico. Tem uma abordagem psicológica, tá? Tem. Bom, então em 22 é no cinema, né? Provavelmente então no livro foi um pouco antes, né? Para ter essa repercussão, né? Bom, não chegasse a fazer a leitura do livro, obviamente, então. Não. É importante, desculpa, é importante às vezes fazer uma leitura, porque normalmente quando a gente faz o cinema faz, né, transforma em obra, né? Ele faz ali alguma adaptação, O né? livro tem uma história mais diferente. E aí o Tem cinema todos os faz essas personagens. adaptações. Mas, de qualquer maneira, por que tu considera essa obra tão importante, então? Assim, tu achou interessante? Eu acho esse filme interessante porque também tem muitas pessoas que passam por isso, que são sequestradas e as pessoas ficam preocupadas, não sabem onde estão, e aí fica aquela coisa lá de Sim, preocupação onde é que a pessoa tá. Então, na verdade, é uma ficção, tem suspense, mas tu consegue dizer que então ela está ligada ao mundo real, coisas do dia a dia, né? Digo que tá Que ligado pode ao mundo acontecer de fato, né? Bom, personagens, quais os personagens importantes que tem nessa obra aí? Os personagens, o principal mesmo é o Finney, que ele é um garoto de 13 anos, Tá. que foi o último a ser sequestrado e foi o único que sobreviveu no sequestramento dele. Tá, então os outros não tiveram a sorte de viver isso, então você entendi. E esse é o que se salva. E aí quem conta a história? Ele que conta a história no filme? Como é que ele passa isso? Não, o filme ele Ele só conta sem colocar o personagem principal? Ele tá vivendo. Tá. Tipo, ele tá vivendo e ele tá mostrando no filme, não, Tá. não é narrado. Ah, entendi. Bom, então como é que é assim? Se passa em que lugar essa história? Esse enredo todo? O ambiente, a cidade. No ambiente. A cidade é uma cidade dos Estados Unidos. E ela se passa, depois que ele foi sequestrado, ele se passa num porão. Num porão. Numa cidade, numa casa qualquer, uma casa É. de jardim mais antiga, coisa Só assim. que era um porão escondido. Um porão escondido. Muito bem. E aí, então, como é que se inicia todo o enredo, então? Se inicia com os outros garotos tinham sido sequestrados. Sim. E isso repercutiu muito naquela cidade, porque era um mistério, ninguém sabia. Se desaparecia, ninguém estava sabendo. Tá. Tá. E aí só ficavam os panfletos ali deles sequestrados. E também o pai deles era muito bravo. E não podia escutar um barulho de manhã que ele já estava bravo, né? Sim. Ele era um homem muito rígido. Tá. E também, eu digo que foi passado também bastante na escola. Um momento na escola que apareceu bastante. Tá. E esse menino ele tinha uma irmã, a Green. É. E ela também sonhava aqueles sonhos de que acontece. Tipo, ela sonha e acontece. Sim. Ou que tá acontecendo. Porque ela herdou aquilo da mãe dela, porque a mãe dela tinha a mesma coisa, a mesma função de sonhar e acontecer. Premonição, que a gente chama, né? Isso. Só que no momento ela não tava sonhando mais nada porque não tava acontecendo nada que preocupasse muito com ela, né? Certo. E então ele sempre ia pra escola junto e todas as sextas ela ia pra outro caminho porque ela sempre ia dormir com a amiga dela, ia pousar na casa da amiga dela. E eles estavam indo pra escola e aí tava acontecendo uma briga. Certo. E aí a briga era de um menino que tava sempre defendendo o Finney, que é o menino que sobreviveu, e tava brigando com um que fazia bullying com ele. Ah, tá. Que ele era um menino que sofria bastante bullying na escola. Sim. Então, entra uma questão do bullying dentro dessa questão da ficção, vai entrar uma situação do cotidiano, de escola,
que é essa situação tanto chata, né? Que é uma coisa que acontece também bem frequente nas escolas. E tá na história também lá. Tá. E aí, depois? E aí o menino que era chamado de mexicano, né? Sim. Porque ele veio do México. Sim, ficou o apelido. Ele bateu, ganhou a briga, né? Aham. E depois bateu o sinal, todo mundo foi pra sala de aula. E assim, depois que o sinal bateu, o Fini já foi direto pro banheiro, né? Porque os meninos ficavam zoando ele, aí pra se escapar ele ia pro banheiro. Sim. E aí eram 3 meninos que estavam lá chegando atrás dele. Certo. E aí eles viram onde é que ele tinha ido, que foi no banheiro, e eles entraram também. E aí o Fini se escondeu numa cabine do banheiro. E os meninos ficaram falando, né, que sabia que ele tava ali. E aí ele decidiu dar a cara e sair do banheiro, né, porque ele sabia que ele ia sofrer aquele bullying. Certo. Ou até mesmo apanhar, por causa que os meninos também batiam nele. E aí nessa eles estavam já sacaneando ele com palavras, né, não chegaram a bater. E aí chegou o mexicano, que era o amigo dele. Isso. E aí mandaram ele sair de lá e falaram que não era pra nunca mais eles mexerem com o filho, que se eles mexessem eles iam ver. E aí os meninos ficaram loucos de medo, né? Porque eles viram aquela cena de mais cedo do mexicano brigando. Claro. E ficaram assustados, né? Sim. E aí o Fini agradeceu por ele ter defendido ele, ficou muito feliz, falou que ele era muito amigo dele. E eles marcaram de estudar numa tarde. E porque o Robin, ele era muito, que é o nome do menino, Certo. Ele era muito ruim em matemática. E aí ele tava procurando aprender mais. Sim. Ele era um brigão ali, mas no fundo ele sempre tava se esforçando pra conseguir. Tá, entendo. E nessa tarde que eles iam se encontrar, ele pensou, vou comprar uns doces, né, pra nós comer, porque ele é meu amigo ajudando, vou comprar algumas coisas. E nessa que ele tava indo pro mercado, ele viu um avô preto, mas não suspeitou de nada. Tá. E nessa saiu um homem de lá. Provavelmente ele fez essa cena não apareceu dele sendo sequestrado. Mas provavelmente aconteceu na mesma cena que o Fini foi sequestrado. Que foi ele saindo com uma caixa de ovo e ele acabou tropeçando e deixou cair. Certo. E aí, como ele era muito gente boa, ele ajudou. E aí ele pediu pra pegar o chapéu pra ajudar ele, né? E aí viu os balões dentro da van e perguntava, esse é balão preto? E aí ele falava, quer ver? E abria a porta. Claro, né? Já tava meio suspeitando ali. E aí eu olhava e ele pegava botava os balões na pessoa, primeiramente, pra se enredar. Sim, isso. E pegava aqueles spray que é eu não sei o nome, mas é aqueles spray que... Não, é aqueles spray que tipo, tu bota assim, tu desacorda. Não sei. Existe, mas... Tá, mas aí aplicou um spray pra ele... E aí adormece. Sim. E depois que esse menino foi sequestrado, que era o que ajudava o Fini começou a passar o bullying de novo. Tá. E aí foi um bullying mais... Severo? De agressão. E aí a irmã do Fini tentava defender ele, mas também acabava sendo agredida junto. Sim. E depois de um tempo, quem é que foi sequestrado? O Fini. Tava voltando da escola, a irmã dele fez o outro caminho, porque era sexta. Sim. E ele tava voltando da escola sozinho, feliz. Certo. E aí ele encontra a mão preta com um homem saindo dali de dentro, um homem que era um mágico. Tá. Tava com chapéu de mágico, roupa de mágico. E ele tropeça, deixa a cartela de ovo cair e o chapéu junto. Deu ruim. E aí o menino pergunta, quer ajuda? Tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Ele falou até que fazia mágica, assim, enredou um assunto. E aí perguntou se ele podia pegar o chapéu. Sim. Ele falou, claro que eu posso. Aí ele pegou o chapéu. E a irmã do Fini já tinha comentado antes que ela sonhou com um balão preto. Tá. Por causa dos meninos sendo sequestrados antes, sonhou com alguma coisa com balão preto. Sim. E aí ele se tocou na hora porque ele viu o balão preto dentro da van. Tá. E aí
ele perguntou, é balão preto dentro da van? Ele perguntou assim, aí tu quer ver? E ele abriu e fez a mesma coisa que eu disse antes, né? Que provavelmente ele fez com o outro. Sim. E aí ele acabou adormecendo ali. E aí ele acordou e ele tava já dentro de um porão. Um porão desconhecido, não sabia onde é que era. Bem fechado. Só tinha uma janelinha assim em cima, mas era uma janela que não dava pra passar nem nada. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. É. E ele tava falando com o mascarado, que era um sequestrador, que ele já botou uma máscara, assim, pra não conhecer ele. Sim. Tava falando com ele, falando que ia ficar tudo bem. Conversa de sequestrador. Sim. E claro, né, o menino ficou muito preocupado, porque só tinha um colchão no chão e ao lado um telefone preto. Tá certo. E o sequestrador, que é o Grabber, eu não sei falar esse nome, que é um nome estranho. Sim. Vou falar sequestrador. Tá, sequestrador. Ele falou, tem um telefone preto, mas nem pense em tocar no telefone, porque o telefone não funciona, tá sem fio. E tu nunca vai conseguir falar com ninguém nesse telefone. Sim. E o menino, claro, acreditou, né? Sim. E deitou na cama ali, ficou chorando de preocupação. E o sequestrador subiu pra cima, pra casa, né? E tem aquelas portas, e ele trancou uma porta grande assim de ferro. Sim. E é impossível abrir aquilo. Sim. E trancou. E depois ele subiu as escadas e foi pra casa pra cima. Tá. E nessa, esse sequestrador, ele tinha um irmão. Tá. E esse irmão, ele não era daquela cidade, né? Ele era de outra cidade. Sim. E ele tava passando lá as férias na casa desse irmão. Entendo. E já tava tendo aqueles boatos do outro sequestramento. E agora que sequestraram o Finney, tava mais boatos ainda. E o pessoal tava mais louco ainda querendo saber o que tava acontecendo. Sim. E o irmão deles era um desses que tava louco pra saber quem era que tinha sequestrado. Sendo que tava na cara dele quem era. Sim. Que era o irmão dele. Só que ele não desconfiava de Não nada. desconfiava. Pessoal. E a história vai se passando. Sim. E o homem dá comida pra ele, dá refri. Sim. E também tem uma hora que ele pergunta pra ele qual que era o nome dele. E ele mente, ele fala que era outro nome. E ele pergunta se ele tem certeza, ele fala que tem certeza. E ele pega um jornal na mão e atira no guri. E fala que não é o nome dele e que se ele tivesse falado o nome, ele até pensaria em soltar ele. Sim. Então ele fica mais preso, por mais dias. Certo. E até que um dia ele escuta o telefone tocando. Tá. E ele não atende. Sim. Ele desliga, né, o telefone. Sim. E o telefone começa a tocar de novo. E de novo e de novo. Tá. E ele atendeu. Só que não deu pra escutar assim muita coisa, mas ele escutou um chiado assim com uma voz e desligou assustado. Certo. E aí o telefone começou a tocar louco de novo e ele atendeu. Dessa vez ele não desligou. Sim. E aí ele reconheceu a voz que estava falando com ele no telefone. Interessante. Porque ele fazia um esporte que é o beisebol. Tá. Que é bastante famoso lá nos Estados Unidos, até bastante gente joga. E ele jogava. E ele teve um torneio que ele jogou contra um menino chamado Bruce. Tá, entendi. E esse menino, ele era conhecido também por ser muito feliz e alegre, amigo de todos. Sim. E ele foi sequestrado também, e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Tá. Claro, né, teve procura, teve tudo, mas ninguém nunca mais ouviu falar. Sim. E ele reconheceu a voz e falou, Bruce, é tu? E aí falou que não sabia o nome dele, né? Sim. E ele acabou falando que era ele, porque ele jogava beisebol, a única coisa que ele sabia era isso. E ele falou que ia tentar ajudar o Finney a tentar sair daquele lugar. Certo. Ele falou que quando ele estava ali naquele porão, ele começou a cavar embaixo do tapete, tirar as pedras de tudo ali, cavar para baixo da casa. Sim. Pra tentar escapar. Claro. Só que ele começou muito tarde e não conseguiu terminar de cavar. Sim. E ele também falou que achou um freezer cavado na parede, que até o sequestrador tinha visto que ele tinha cavado aquele buraco na parede e gastou muito dinheiro. Entendo. Pra fechar aquele buraco. Sim. Só que ficou meio oco. Sim. Não sei, o material talvez seja meio
Sim, ficou um espaço. Sim. E aí ele começou também a cavar aquele buraco ali, começou a destruir também de novo. Sim. Aham. E ele conseguiu achar um freezer, tipo, dentro de um freezer, que tinha muitas carnes ali dentro. Sim. Só que ele pensou, isso aí não vai me ajudar com nada. Sim. Mas essas carnes, no final, acabam ajudando o final do filme. Porque ele tinha um cachorro. E aquele cachorro era, tipo, daquela raça... Aquela raça braba. Tá. Mas aí isso aí eu falo no final que aconteceu. Sim. Aham. E tá, na segunda ligação, ele pensou que era o Bruce ainda, mas não era. Sim. Era outro menino, que também tinha sido sequestrado. Ah, e detalhe, todos esses meninos, eles não estavam mais vivos. Sim. Pode ser, que a gente vai descobrir hoje, que pode ser que seja alucinações da cabeça dele a ligação. Pode ser por causa que vai que tem alguma substância na comida que o sequestrador dava pra ele e ele tava tendo alucinações. Certo. E teve a segunda ligação. A segunda ligação foi de um menino que era entregador de jornal, também tinha 13 anos. Sim. Ele entregava jornal com o cachorro dele, entregava na época. Certo. E ele foi sequestrado também. E ele falava lá na ligação de que ele tinha era um fio em contato assim com a parede no chão, tinha um fio. Isso. Que ele falou que era pra tirar aquele fio dali. E tinha um tapete também. Certo. E aí ele falou que era pra tentar passar por dentro, enrolar o tapete e botar perto da janela. Tá. E tentar passar aquele fio por dentro do tapete que enrolasse no cabo da janela pra tirar. Sim. E aí ele conseguiu tirar só a janela, ele não conseguiu subir ali pra sair dali. Ficou por pouco dele conseguir sair pela janela, mas não deu certo. Entendi. E ele também falou da... Claro, né? Na época eles entregavam jornais pelas bicicletas. Sim. Que é lá nos Estados Unidos também é muito famoso por entregar... Sim, entregador de bicicleta. É. E a bicicleta dele tinha um cadeado, aqueles cadeados de senha. Sim. Que vai botando os números ali. É um código. É. E ele falou que ele era muito esquecido e ele não lembrava a senha do código. Só que o sequestrador pegou aquele cadeado e botou na porta dele. Tá. Na porta da casa mesmo, não era do porão, da casa. E ele falou que não lembrava a senha, só que ele anotou a senha na parede. Ele conseguiu anotar a senha na parede. E ele falou onde é que estava a senha. E ele achou. Tá. E aí ele viu a senha ali na parede e ele perguntou qual que é a sequência dos números. E ele falou que não sabia, que ele ia ter que testar todas as sequências de número pra saber qual que ia ser a certa. Certo. Claro, né, na oportunidade que ele tivesse de escapar dali pra pôr a senha. E ele tem que decorar aquele número e tinha que ser bem rápido e silencioso. Sim. Pra tentar sair e escapar. E tá, ele decorou a senha. E teve uma terceira ligação. A terceira ligação foi do Griffin. Foi do Griffin, que é o menino mais novo. Tá, isso. Que é o menino de 11 anos, que foi o menino mais novo que foi sequestrado. Uma criança. Quantos por cento de bateria tem no celular aí? 15. 15. E? E o menino mais novo foi sequestrado. E agora não vou lembrar. Eu acho que foi a dica do tapete que ele deu na vida. Acho que eu troquei. Foi a dica do tapete que ele deu. Claro, não deu certo também. Sim. E depois teve mais uma ligação. E foi a do entregador de jornais de novo. Tá. Porque o sequestrador recém tinha passado ali no porão. E o Finney percebeu que a porta estava meio aberta, semi-aberta. Tá. E ele percebeu, se esqueceu, e ele subiu, então é a minha oportunidade de fugir. Só que aí o telefone toca. Na parte que ele estava abrindo a porta, o telefone toca. O telefone tocou. E ele atendeu, né? Pensou que era mais alguma dica. Sim. E realmente era. E era o menino falando que não era pra subir, porque ele deixou a porta aberta de propósito. E que se ele subisse, ele ia se dar mal.
Tá. que já tinha acontecido com ele e que na vez que ele subiu, ele se deu mal. Sim. Então ele não subiu, ele decidiu ficar ali por baixo mesmo. E aí no filme até passa, tipo, a câmera assim subindo, e aí passa que tá realmente o sequestrador esperando ele que ele subisse. Sim, era uma armadilha. Era uma armadilha. Porque ele não deixaria a porta aberta de propósito, ele não esqueceria. E aí voltando pra história do irmão dele, do sequestrador, ele tava ali tentando desvendar aquele mistério. E até que ele acha assim, uma porta escondida na casa, tinha uma geladeira na frente, e se arrastasse pro lado ia ter uma porta. Sim. E ele decidiu abrir aquela porta. O irmão dele não estava em casa, tinha saído pra comprar coisa. E ele abre aquela porta. E quando ele abre, ele encontra o garoto que estava sendo sequestrado. E aquilo foi um choque pra ele, porque ele não esperava. Sim. Ele esperava qualquer coisa, menos que o garoto estivesse ali, que o irmão dele fosse sequestrador. E ele falou que ia ajudar o menino, que ia tirar ele dali, e o menino pediu ajuda. Só que nisso que ele estava conversando com ele, né, desesperado, não deu muito tempo, deu uns 3 minutos no máximo que ele estava desesperado. Atrás dele apareceu o irmão dele, o sequestrador. E acabou tendo que... Sim. Dá as caras. E aí o irmão dele acabou morrendo. Não o sequestrador, Sim. o que tinha descobrido. Sim, E aí o sequestrador falou, olha o que tu teve que fazer, olha o que tu fez eu fazer, matou meu irmão. E aí tirou o corpo dali e trancou a porta de novo. Sim. E a irmã do Finney, do garoto que estava sendo sequestrado, já estava tendo aqueles sonhos. Só que ela não sonhava com, ele tá em tal casa... tá lá no porão. Ela não sonhava com isso, ela sonhava com algumas pistas. Tipo, quando ele tava tendo a ligação do entregador de jornal, ela sonhava com um entregador de jornal, porque eles se conheciam, né? Certo. E ela sonhava com a avó preta também. E teve mais uma ligação do menino. Foi a penúltima ligação que ele recebeu. Foi do Vance. Era um garoto que era muito brigão. E ele foi tirando o mexicano, foi um dos mais recentes que tinha sido sequestrado. Certo. E ele era um garoto muito brigão. E ele tinha brigado no mercado. Que tinha aqueles joguinhos, sabe, de mexer, assim. De plataforma? Sim, isso. E ele acabou brigando por causa daquele jogo. E ligaram a polícia, claro, né? Porque era briga feia, não era qualquer briga assim, de discussão, era briga feia. E chamaram a polícia. E a polícia chegou e não levou ele pra cadeia nem nada, assim. Só perguntou pra onde é que largava ele e ele falou, me larga em tal casa. Certo. Acho que era o número da casa que ela tinha assinado também, era 473. Sim, eu lembro. E ele pediu pra largar naquela casa, porque o dono daquela casa tava devendo dinheiro pra ele. E ele foi lá cobrar. E nessa que ele foi cobrar, a polícia foi embora, deixou ele ali. Nessa que ele foi cobrar, tem um boato, assim, não é certo na história, mas no livro também fala que quando ele foi cobrar, esse homem acabou sequestrando ele pra não pagar. Porque estava na porta de casa, ficaria muito mais fácil também. E não sei como ele conseguiu, porque o Vance era um garoto forte, ainda mais brigando, ele tinha bastante força. Isso. E ele foi sequestrado e a garota sonhou com isso também. No momento dele brigando e indo pra casa. E ela sonhou com a casa, isso já foi uma dica muito boa. Só que não tinha endereço e ela não conhecia toda a cidade, porque era uma cidade grande. E como é que ela ia saber qual era a casa? Ela só sabia o número e a casa. E aí o Vance deu mais dica na ligação pro Finney, e ajudou ele. E agora passando mais pro final da última ligação, que foi a do Robin. A decisiva. Do mexicano. O sequestrador já estava planejando em
Matar. Matar. Pra falar em certas palavras, já tava planejando matar o garoto. A vítima. Porque já tava dando tempo demais já dele lá. Eliminar. E ele tinha saído já pra comprar as coisas e ele recebeu a última ligação. A última ligação foi do mexicano, como eu falei. Sim. E foi uma ligação muito triste, porque eles eram muito amigos e foi um momento bem... Acho que foi o momento mais triste ali do filme, porque eles acabam se falando de novo e ele fala que... O mexicano fala que ele tem que ficar vivo por ele, porque ele não conseguiu ficar vivo. Sim. Então o Finney tinha que ficar por ele. Tá certo. Ele quase escapou. Sim. Só que pelo cachorro que eu falei no final, o cachorro ficou mordendo ele e aí não deu muito certo. Ah, entendi. Porque era aquele cachorrão grande. Foi cruel. E aí foi bem triste. É. E aí ele falou que aquela ia ser a última ligação que ele ia receber. E ele ensinou como é que o menino tinha que fazer como é que ele fazia pra brigar. Sim. Pra conseguir se defender, porque não tinha outra forma, porque ou ele se arriscava ou ele morria. Entendo. E aí ele decidiu que ele ia lutar pela vida. Sim. E ele se despediu do amigo e o amigo dele deu dicas pra pegar a terra que ele tinha cavado naquele buraco e encher o telefone de pedra. Sim. De pedra não, de terra. E para o telefone ficar pesado. Tá. Aqueles telefones, sabe, de parede. Sim. E aí ele deixou aquele telefone ali, cheio de terra, em cima do coisinho ali da caixinha de telefone. Tá. E aí ele também, lembra do buraco que ele cavou? Sim, isso. Ele botou um tapete por cima. Tá. Escondeu. Que ele tava pro sequestrador não ver. E ele decidiu tirar aquele tapete. E ele pegou aquele fio, lembra do fio também? Da janela. Sim. Ele pegou aquele fio e fez tipo meio que uma armadilha. Sim. Porque se o sequestrador passasse por ali, ele ia tropeçar e cair dentro do buraco. Tá certo. E também da grade que eu falei da janela, ele foi muito esperto mesmo. Ele pegou aquela grade daquela janela e botou no buraco. Tá. Porque aí nessa que ele tropeçasse, ele ia cair dentro daquele buraco e ele ia torcer o pé. Sim. Ia dar muita dor ali, né? Porque era uma grade de ferro. E ele ia ficar com dificuldade de andar. Sim. Ainda mais que o buraco estava meio fundo e ia piorar a situação para ele levantar. Sim. E o garoto fez tudo isso sozinho. E ele lembrou do cachorro. Porque eu esqueci de falar que teve uma hora que ele conseguiu escapar da casa. Tá. Deixou a porta aberta ali e ele acabou dormindo. Sim. O sequestrador acabou dormindo. E aí, só que o que demorou muito foi aquela senha. Tá. De pôr a senha na porta e tudo mais. Sim. Demorou muito. E o cachorro acabou ouvindo os barulhos e acabou latindo. E nessa ele conseguiu abrir o cadeado e saiu correndo. Entendi. Só que não deu certo, porque o sequestrador pegou ele. E ele acabou voltando pra lá. Tá certo, né? Isso. E aí, já estamos agora no final do filme. Sim, são 4 minutos. Sim. Aí o sequestrador chegou dentro do porão e falou, agora é o teu fim. E ele falou, vamos ver então. Isso. Já intimidou. Sim. E aí ele pegou aquele telefone pesado e fez os passos que o guri ensinou pra ele, da última ligação. Isso. E conseguiu acertar ele. Só que aí ele foi acertado e ele saiu correndo pra trás lá do buraco. Sim, foi. E o sequestrador, óbvio, foi atrás e na pressão ele não viu o buraco no chão e nem o fio. Claro. E ele acabou tropeçando ali. Caiu. E aconteceu o que ele pensou, né? Ele acabou torcendo o pé. E aí ele não conseguia mais andar. Ficou ali parado no chão, no buraco. Sim. E aí o Finney acabou finalizando ele, pra dizer com as palavras, Sim, né? entendi. E se salvou? E se salvou. E só que tinha um cachorro na porta. Mistério. E ele pensou muito bem, por causa que o cachorro não ia deixar ele sair dali. Sim. Então ele pegou a carne do freezer que ele tinha deixado lá e atirou pro cachorro. E o cachorro foi lá e tava comendo a carne, né? Ele ficou longe da porta. Sim. E nessa ele conseguiu escapar. E aí ele tava saindo na rua e viu a polícia tudo ali na frente. E foi um choque, assim, pra irmã dele, que tava muito preocupada, por pai também. Sim. A irmã dele, que foi a que mais ajudou ali e tudo.
Se tu assistir o filme, tu vai perceber ali que a irmã dele foi a que mais teve ajuda de Mais dar as ajuda. pistas. Uhum. E esse sequestrador, ele também alugava outra casa. Sim. Então a polícia estava na outra casa. Na outra casa, sim. ele tinha outro porão para guardar os corpos, enterrar os corpos, pra ninguém Entendi. desconfiar. Puxa. É. E tinha ali o lugar do filho. Sim, entendi. Só que aí, graças a Deus, não precisou usar aquele lugar. Fechando então, como é que é o nome do filme? Telefone Preto. Telefone Preto. Muito bem. Recomenda a leitura do livro e do A cinema? leitura do livro é bem mais diferente, mas eu recomendo. Recomendo também. E agora está saindo, no cinema está saindo o episódio 2, né? É. Então vai virar uma série quando vê? Não sei. Acho que esse vai ser o último filme. Vai ser só Talvez o o último 2. filme, o 1 e o 2. Né? Então não é série, é filme mesmo, né? É. Muito bem, 1 e o 2, tá. Muito bem. Para ti, para nós encerrar então assim, bem rapidinho. O que tu leva diz assim pro pessoal de interessante que tu acha assim que vale a pena? Eu acho que vale a pena, porque também para passar o tempo, é um filme bem bacana, acho que tem 2 horas de duração. É um filme para quem gosta mais de um terror psicológico, assistir. Ele prende atenção então. Ele prende atenção. Tu vai sempre, ele vai te envolvendo para saber o que vem adiante, né? Sim. É um suspense, né? Muito bem. Então mais alguma coisa? Acho que é isso, Então, a gente já falou todo o filme, né? Não, muito bem, ricos detalhes, né? Até estava prestando atenção aqui. Tá de parabéns. Obrigada. Detalhes assim, né? Assisti Dos muitas menores. vezes esse filme. Assistiu várias, né? Várias vezes. Então tu pode dizer que tu gostou muito, então, né? Gostei muito. Muito bem. Então, pessoal, nós fechamos mais o nosso post, está nosso tempo aqui, já indo para o intervalo, né? A gente agradece aqui, então, Maísa, o nosso adesivo aqui, o nosso podcast de café, né? Acompanhe nosso episódio, então estará logo aí no YouTube e nas redes sociais. Curta e nos siga lá também, tá? Um bom dia para todos, então.